Nós vamos pensar nesta noite, nós vamos meditar no tema Reinterpretando as Tribulações. O texto que nós vamos ler é Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Está no telão, na versão NVI, diz assim a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez, Te louvamos pela existência desta igreja, por estarmos aqui nesta noite. E nesta hora, ó Deus, na meditação da Tua palavra, que prevaleça a Tua verdade, ó Pai. Que nós possamos reter, ó Deus, as Tuas lições, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus que oramos, amém. Meus irmãos, tribulação na Bíblia significa sofrimento, aflições, trabalho, adversidade, amargura, sofrimento. Eu acho que já disse sofrimento. Muitas das vezes nós olhamos para as tribulações somente com a lente desta terra, o que nos faz perder oportunidades espirituais, oportunidades de crescimento. E é por isso que a proposta desta mensagem é reinterpretar as tribulações. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta tese teológica chamada Romanos, ele já estava possivelmente no fim da vida, então ele já havia passado por todo tipo de provação, adquirido experiências sobre a fé, sobre a proclamação do Evangelho, e então aqui ele ensina a igreja a verdade sobre as provas, sobre os sofrimentos, em nome de Jesus. Se Cristo padeceu, o apóstolo Paulo é muito claro e enfático em nos lembrar que nós também teríamos provações, tribulações, perseguições, inclusive morte. O apóstolo Paulo mesmo fala sobre a sua própria morte de uma forma absolutamente natural, óbvia e lógica, por ele ser cristão, ousado e usado por Deus. Reinterpretar as tribulações, nós não mudaremos a verdade sobre as provas, não minimizaremos a dor das tribulações, mas a intenção é abranger o campo de visão sobre a tribulação e como superá-la. Para isso nós vamos fazer então 4 releituras sobre as tribulações, a partir deste texto. E é claro que se fôssemos estudar tudo que a Bíblia fala sobre tribulação, né, daria uma série de mensagens aí de pelo menos 2 meses aqui, toda quinta-feira, no mínimo,
né? Mas eu quero então, a partir deste texto de Paulo, onde ele fala sobre a tribulação, inclusive o próprio texto bíblico que nós lemos no começo do culto, né? Romanos capítulo 8 também, nós lemos e falamos, e ali fala sobre a tribulação. Então, sobre essas 4 releituras, e a primeira delas é que a tribulação está presente na vida do homem, de homens e mulheres de Deus. Vou repetir, as tribulações estão presentes na vida dos homens e mulheres de Deus. O texto diz: tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Pastor, mas como que é isso? Nós temos paz com Deus e somos atribulados? Que paz é essa? Né? E é exatamente isso. As tribulações, elas vêm para nós como um termômetro da nossa vida espiritual. Quando nós somos perseguidos, atribulados por causa, veja bem, por causa da nossa fidelidade ao Senhor, então nós temos paz com Deus, mesmo diante das provas. Agora, é claro que se encaixam aqui as provações da vida, as aflições do dia a dia, as angústias diante de responsabilidades que nós temos, as nossas limitações, às vezes nos deixam ansiosos. E aqui também esta palavra serve para nós. Porque todo tipo de tribulação tem benefícios. Mas eu quero dar ênfase aqui neste primeiro ponto de que a tribulação está presente na vida de homens e mulheres de Deus, porque tudo começa com a nossa justificação. Quando o texto diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, então nós temos paz com Deus. Nós fomos justificados pela fé. O que é justificado? A justificação é um ato imediato de Deus, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é aquele que resolveu o nosso problema de pecado. Nós somos condenados porque Deus é santo, puro, íntegro, e nós somos pecadores. Nos rebelamos contra Deus. Nós optamos em desobedecer a Deus. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós somos justificados por Deus. Essa justificação não é da terra para o céu, mas do céu para a terra. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação, a justificação, a regeneração, a conversão, a iniciativa é do nosso Deus, porque a nossa liberdade ou pseudo-liberdade, enquanto pecadores, jamais nos levaria a buscar a Deus. Mas porque o Evangelho chegou até nós, por poder e graça, então os nossos olhos foram abertos, por aquele que é o autor e consumador da fé. Então nós somos justificados pela fé. Mas essa fé não é aquela fezinha, né? Mas é a fé em Jesus. Nós não tivemos um encontro com Jesus, um encontro físico, mas pela fé nós cremos que Jesus morreu a nossa morte na cruz, amém?
Pela fé nós cremos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a garantia da salvação, de que nós também seremos ressurretos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Assim como antes de Cristo, as pessoas eram salvas ao esperarem pela fé o Messias que viria, nós somos salvos por Jesus ao olharmos no retrovisor da história e contemplarmos, então, pela fé, o Messias que veio. Glórias a Deus pela sua palavra, preservada até os nossos dias, confirmadas em 1947, por aqueles papiros que foram encontrados no Mar Morto, nas montanhas de Qumran, e ao abrirem ali os vasos de barro, então eles descobriram que haviam livros, e cópias e mais cópias da Bíblia, trechos da Bíblia, livros da Bíblia, dentre eles o livro de Isaías, e ali estavam escritos as mesmas palavras da Bíblia que nós lemos hoje. Então, por causa da palavra de Deus que chegou até nós, a sua mensagem, nós fomos justificados pela fé. Junto com a justificação, junto com a bênção da salvação, vieram também as provações, as perseguições. Por quê? Porque o mundo amou mais as trevas do que a luz, inclusive nós. Mas o dia que o Espírito Santo de Deus chegou, nos visitou, o Pentecoste individual, os nossos olhos foram abertos. Então, justificados, somos provados, porque nós precisamos nos manter firmes e fiéis diante de Deus, consequentemente diante da sociedade. Mas a palavra de Deus nos lembra que nós devemos fugir da aparência do mal. Ou seja, não é a nossa integridade, não é somente... Não, Deus está vendo, mas a sociedade também. Então nós precisamos ser testemunhas vivas de que nós somos justificados por Deus, salvos pela graça, pela fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz: e tudo isto vem de Deus, o qual por Jesus Cristo nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo vem de Deus. Justificação, salvação, a misericórdia, a graça, o abrir dos nossos olhos, tudo vem do Senhor, e por isso nós somos justificados. Porém, meus irmãos, o cristianismo não é feito somente de rosas, mas de espinhos também. Mateus 5:10 diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Timothy Keller, um grande comentarista hoje, escritor cristão, ele diz o seguinte: Jesus não foi um cara legal que fez coisas boas no mundo. Você não crucifica pessoas legais, você crucifica ameaças. Jesus não foi crucificado porque ele era gente boa. Ele foi crucificado porque ele foi uma ameaça. E assim como ele foi uma ameaça, os cristãos são uma ameaça. Os valores deste mundo ferem os valores do reino de Deus. Por isso nós somos uma ameaça, e mais, nós temos que ser, mas no sentido de propagar a verdade, fazer valer e prevalecer os princípios bíblicos para a sociedade, porque os princípios bíblicos trazem vida. Para onde iremos nós? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E a sociedade precisa ouvir estas palavras através de nós.
É disto que se trata a ameaça. Não tem armas, não. A nossa arma é uma espada. O apóstolo Paulo em Efésios vai dizer que essa espada é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós somos justificados. E a tribulação, ela é presente, ela está na vida de homens e mulheres, porque nós somos ameaçados por causa da nossa fidelidade. Ameaçados dentro de casa, aquela família que rejeita o crente. No Oriente isso é muito mais intenso, quando um cristão, uma pessoa se converte em uma família não cristã, essa pessoa tem que escolher, ou ela vive aqui, ou você vai viver nesta casa, ou você vai viver o seu cristianismo fora de casa. Ameaças. Ameaças também na sociedade. Nós sofremos ameaça, mas nós temos que ser também a ameaça. Essa ameaça, mais uma vez, eu repito, é uma ameaça com a arma do amor. Jesus Cristo é a única esperança. Então, por causa da nossa fidelidade, nós somos, então, atribulados. Homens e mulheres de Deus, atribulados. A segunda releitura é que a tribulação é fortalecimento para os perseverantes na fé. O texto diz, na qual estamos firmes. Temos segurança, firmes aqui significa segurança e alegria, algumas versões diz. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A tribulação, ela nos fortalece. Aqui diz, no qual estamos firmes, seguros, alegres, fundamentados na esperança da salvação. Quando somos atribulados, nós estamos diante de uma oportunidade para fortalecer a nossa fé. As árvores que têm raízes profundas são aquelas que estão em lugares onde o vento é muito forte e então ela precisa garantir a sua presença naquele lugar, então a sua raiz vai se aprofundando cada vez mais, é claro que também em busca de água, mas aqueles ventos, as tempestades, fazem com que ela se fortaleça ali cada dia mais. E aí chega um momento que pode passar até um furacão que ela fica ali. E assim também são as tribulações da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, se você está enfrentando uma tribulaçãozinha, sinta o sabor da tribulação. Não estou falando de masoquismo aqui não, tá? Mas eu estou falando de você parar o que você está fazendo e prestar atenção na tribulação, porque ali existem lições que irão te fortalecer. O povo de Deus foi disciplinado, foi fortalecido no deserto. Nós enfrentamos desertos. A Bíblia fala de que, Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Ainda bem que o texto não para aí, né? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Talvez você esteja perguntando, como me animar diante da tribulação? Jesus disse para eu ter ânimo, mas a pergunta é como? Que a tribulação é só bucha, é só bomba, é só prova, é o gosto amargo, dificuldades, vontade para desistir. Mas este segundo ponto é que a tribulação é fortalecimento para os perseverantes da fé. Não para os que desistem da fé. Não para os apóstatas da fé. Mas daqueles que prevalecem, que permanecem na verdade. Permanecem confiando na palavra.
não abrem mão da salvação em Jesus Cristo, não depositam a sua fé em santos, não depositam sua fé em outros deuses, em cartomantes, em tarô, sei lá o que, gia lá, nada disso, mas confiam somente na mensagem que Cristo deixou para nós. Taróloga que eu quis dizer, travou aqui, não saiu. Então, nós descansamos na verdade do Senhor. Nós perseveramos quando nós optamos em permanecermos fiéis às Escrituras, aos ensinos de Cristo, às orientações, à doutrina dos apóstolos. Como diz lá em Atos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, imagine o tanto que aqueles crentes não tentaram desistir, não pensaram em desistir nas perseguições, nas provas, nas mortes, nas arenas, os mártires, mas foram até o fim. E olha que lá em Apocalipse vai dizer que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então nós temos que permanecer fiéis. E na tribulação isso traz para nós fortalecimento. Quem está firme espera pela volta do Senhor e espera pacientemente no Senhor. A terceira releitura sobre a tribulação é que a tribulação é uma escola para a vida. A tribulação tem muito a nos ensinar. Na verdade não há tribulação, mas Deus através da tribulação. O texto diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos ou nos alegramos nas tribulações. O apóstolo Paulo está dizendo aqui de algo que ele já vivenciou. Ele foi atribulado, ele foi perseguido, ele foi ferido, açoitado. E mesmo assim ele se alegrou. Quem se lembra quando Paulo e Silas estavam presos, eles foram presos, eles chegaram naquela prisão, chateados, sentaram ali, e possivelmente com frio, esperavam ali uma forma de se aquecer para deitar e dormir. Foi assim? Não! Quando eles foram presos, a Bíblia diz que eles louvavam a Deus da prisão. Nós não estamos presos, ou pelo menos na cadeia, né? Mas talvez haja pessoas no nosso meio que estão presos em vícios, presos em outras coisas, mas nós precisamos louvar ao Senhor diante das tribulações e não murmurarmos, reclamarmos a Deus. Nós podemos, a Deus nós podemos, porque Ele conhece o nosso coração. Mas tudo ficar reclamando, tudo está ruim, sermos rebeldes contra aquele que está acima de nós e cuidando de nós. A tribulação nos ensina que nós temos que glorificar ao Senhor, mesmo diante das tribulações. Nos gloriamos pela salvação, pela esperança que nós temos de nos encontrarmos com o nosso Senhor. Essa é a primeira parte. Temos paz com Deus, glórias ao Senhor. Temos paz com Deus. Mas e nas provas, e nas perseguições, nos gloriamos, nos alegramos também. Né? Não somente isto, mas as coisas boas da caminhada com Cristo e também as provas de fidelidade. Existem 3 lições que eu quero trazer aqui da escola da fé, na matéria tribulação dada pelo nosso mestre. Primeira, a lição da perseverança. Perseverar é desejar abandonar o barco, mas permanecer nele. Interessante isso aqui, né? A perseverança é aquela vontade que você tem de desistir, mas você opta em não desistir. Você vai, então, perseverar. Perseverança nele exigirá de mim
paciência. Se eu preciso permanecer neste barco, é porque a viagem ainda não acabou. E se eu opto em permanecer neste barco, eu preciso ter paciência. Esta paciência me produzirá, essa é a segunda lição, experiência. Paulo está falando sobre isso aqui no versículo aí, que nós lemos. Então a primeira lição é a lição da perseverança. A segunda lição é que a perseverança produz experiência. Espera aí, eu não vou pular do barco, eu vou continuar aqui, a viagem ainda não acabou, então por isso eu preciso ser paciente. Sendo eu paciente, eu vou adquirir uma experiência, porque eu vivenciarei, eu experimentarei aquela viagem, aquele momento de tribulação. Eu vou vivenciar. Semana passada, eu fiz um curso, criei um curso chamado Supere o Luto, junto com o pastor Israel Belo. Eu vou ficar aqui por causa da câmera assim. Com o pastor Israel Belo. E o pastor Israel já passou por vários lutos. Ele é pastor, sua igreja é grande. Ele já enfrentou o luto dos pais. Já enfrentou vários lutos. E aí 55 pessoas se inscreveram para participar desse programa. É um programa chamado Supere o Luto. E nós tivemos uma aula ao vivo segunda-feira, que ele deu a oportunidade para as pessoas falarem. E as pessoas falavam, olha, eu perdi minha filha de 19 anos há 2 meses. Eu perdi a minha esposa, um pastor perdeu uma esposa em fevereiro deste ano. Uma senhora perdeu a mãe há 7 meses. Então, assim, é uma classe de pessoas completamente feridas. Então, ali, para nós pastores, é um campo missionário. A gente está assistindo aquelas pessoas de perto. As pessoas que estão sofrendo hoje pela perda, não estou aqui, por favor, eu não estou desmerecendo a dor, tá? Mas preste atenção. O pastor Israel Belo de Azevedo, ele já experimentou o luto. Não somente 1 ou 2 vezes. Como eu, por exemplo, eu perdi meu tio de Covid, perdi minha tia de H1N1, que é a esposa desse meu tio há 3 anos atrás, perdi o meu avô agora em setembro. Essa convivência com o luto, para mim, ainda é recente, ainda é novo. Mas a verdade é que quanto mais velho nós vamos ficando, mais nós enfrentamos o luto. Deixa eu me colocar no lugar do meu avô, com 101 anos. Ele perdeu todo mundo daquela geração. Todo mundo. Então, é neste sentido que o apóstolo Paulo fala que a perseverança produz experiência. Por quê? Porque você vivencia a tribulação. Você experimenta aquela prova. E hoje o Israel, ele está orientando pessoas que hoje sofrem o luto, mas porque ele já experimentou, ele já passou, hoje ele orienta, ele aprendeu na escola da vida a enfrentar a tribulação do luto. Estão entendendo? Por isso que nós precisamos ser perseverantes, nós não podemos desistir. Nós temos que enfrentar a tribulação com paciência, para nós então adquirirmos experiência. E por fim, a terceira lição, a experiência produz esperança. Olha o diamante aqui, nesse garimpo da tribulação. Se eu desisto da tribulação, eu perco a oportunidade do fortalecimento, eu perco a oportunidade de exercitar a minha paciência,
eu perco a oportunidade de experimentar, de entrar em campo e sofrer, porém aprender. Então eu preciso entender que a tribulação é uma escola para a nossa vida. E ao invés de faltar aula, eu preciso estar presente todos os dias. E por fim, a quarta releitura da tribulação é que a tribulação na vida do crente chegará ao fim. O luto do Israel, a saudade ficou, as boas lembranças, mas ele não chora mais de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Não. Passou. Não significa que não tem lágrimas, não significa que não tem carência, não significa nada disso. Tanto que a proposta do curso não é nada disso. É compreender o luto, enfrentar o luto, para superá-lo. E viver uma vida de boas lembranças. Boas lembranças. Por quê? Porque nós temos uma vida para a glória de Deus. Então, nas tribulações, meus irmãos, nós não podemos nos entregar nas tribulações. Ah, essa prova está muito difícil, eu vou desistir da vida cristã. O preço da fidelidade é muito alto, eu vou desistir da igreja. Nós temos que ser perseverantes. Porque a perseverança nos dará paciência, experiência e, por fim, esperança. E a tribulação, então, chegará ao fim. Não desista, porque a tribulação acaba. Você não. Você em Cristo é eterno agora. Em Cristo. E a Bíblia diz que Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Então já é garantido que nós venceremos as tribulações, amém? Já é garantido, a Bíblia diz. Eu li certa vez, eu não sei se foi o Billy Graham que disse, eu li o final da Bíblia e a boa notícia é que tudo acabará bem. No fim da Bíblia diz que tudo acabará bem. Para quem? Para os justificados. Para aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo. Porque estes serão arrebatados. Então a tribulação chegará ao fim, meus irmãos. A nossa perseverança não é em vão, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu recapitular aqui então. Se você quiser esse estudo, pode me pedir pelo WhatsApp, tá? A tribulação está presente na vida de homens e mulheres de Deus. Segundo, a tribulação é fortalecimento para os perseverantes na fé. Terceiro, a tribulação é escola para a nossa vida. 3 lições. Lição da perseverança, a lição da experiência e a lição da esperança. E por fim, a boa notícia é que a tribulação na vida do crente chegará ao fim. Para concluir, meus irmãos, a tribulação ela é inevitável na vida do crente. Essa proposta de igrejas falando pare de sofrer, pare de sentir dor, enxugue suas lágrimas, isso é mentira. É uma proposta que a Bíblia não diz. Quando ela diz, ela se refere ao fim de todo sofrimento na glória. Porque senão Jesus Cristo viveria no trono de Salomão, num mar de rosas. Mas Jesus foi perseguido, atribulado, nós sabemos do sofrimento que o nosso Senhor passou. E ele disse, se me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Então a tribulação é inevitável. Parta desse princípio. Se você está na prova, lembre-se, primeira coisa, é inevitável. Se você não está na tribulação, lembre-se, ela vai chegar. Porque ela é inevitável.
Então tenha consciência disso. Tenha consciência disso. A tribulação é inevitável. Segundo, a tribulação vem para todos. Ninguém está isento da tribulação. Terceiro, a tribulação é uma oportunidade. Ou nós murmuramos, nos rebelamos, ou nós enfrentamos e aprendemos aquilo que Deus tem para nos ensinar através das tribulações. Eu encerro fazendo uma pergunta e depois eu lerei a resposta. A pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Esta aqui é a pergunta. Quem separará você do amor de Cristo? Tribulação é a primeira coisa que Paulo fala aqui. Tribulação? A tribulação vai te separar do amor de Deus? Do amor de Cristo? Essa é uma pergunta que você tem que responder. Agora eu vou ler a resposta de Paulo. Eu vou ler a resposta do apóstolo Paulo. Pois eu estou convencido. Quem disse isso foi Paulo. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa foi a resposta de Paulo. Eu estou convencido. E você? Você está plenamente convencido? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Então por isso nós precisamos reinterpretá-la. Está na prova? Vai dando glória. Está na prova? Senhor, quais são as lições? Essa prova ela vai passar. Quais lições o Senhor tem para mim neste momento? Eu preciso exercer a paciência. Depois, quando a prova passar, eu vou olhar no retrovisor, eu vou adquirir experiência. Porque quanto mais nós enfrentamos as provas e saímos isentos, ou saímos vivos delas, mais experiência nós adquirimos para ajudar outros. As provas que você passa, que você já passou, trouxeram lições. Que existem pessoas hoje enfrentando talvez as mesmas tribulações. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo já havia enfrentado, então ele escreve uma carta para aquela igreja que iria sofrer as perseguições, as tribulações. Então, nós temos que lembrar de que tribulação é bênção na vida do crente, porque nós não estamos sozinhos no meio dela. Amém? Estamos com o nosso Senhor. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pelas lições da tua palavra, as lições de Paulo, te louvamos pelo teu Santo Espírito, que fala à tua igreja. Talvez haja aqui no nosso meio irmãos e irmãs em plena tribulação. Ó Deus, que eles possam enfrentar, ser perseverantes, que eles possam experimentar e fortalecerem a fé, a paciência, o domínio próprio, a alegria no Senhor, a fidelidade em Ti. E quando chegarem do lado de lá, eles lembrarem que eterno é somente o Senhor. As tribulações vêm, mas elas se vão. E a cada tribulação, o Senhor tem novas lições para nós. Ensina-nos dia a dia.
e ajuda-nos a sermos perseverantes e não desistirmos. Ajuda-nos a termos paciência, Senhor, no meio das tribulações, para extrairmos as tuas lições para nós. Em nome de Jesus. Amém.